Angústia, preconceito, reclusão. Quem tem esquizofrenia conhece bem o significado dessas palavras. Afinal, a doença de causa desconhecida gera sintomas que provocam a perda do contato com a realidade, prejudicando a qualidade de vida do portador. Sintomas positivos, a gente tem alucinações e delírios. Alucinações são percepções que não dizem respeito à realidade, são ouvir vozes, ouvir coisas que não existem. E os delírios são crenças que também não têm uma congruência com a realidade. Acha que está sendo filmado por alienígenas, acha que está sendo perseguido pela CIA. E ainda mais comuns que esses sinais tão conhecidos são os chamados sintomas negativos. O isolamento e a falta de motivação para fazer atividades essenciais, como hábitos de higiene ou alimentação, são frequentes. E a explicação para esse comportamento está no cérebro. Tem teorias mais modernas, mas o que é mais aceito é que ela tem um desbalanço na neurotransmissão, né? Principalmente de um neurotransmissor que chama dopamina. Ligada à sensação de prazer, a dopamina passa a ser produzida em menor quantidade na região frontal do cérebro, resultando em apatia e lentidão de pensamentos. Essa parte frontal ficando menos funcionante, algumas partes do cérebro, mais para o meio, parte temporal que a gente fala, elas vão funcionar demais. Essas áreas fora de controle que vão gerar as alucinações, os delírios, né? Para fazer o diagnóstico não existe um exame específico, mas alguns testes podem ser pedidos para descartar outras doenças. O principal mesmo é a análise dos sintomas já manifestados. Começa a não fazer mais amizades, não sair mais com os colegas, começa a ficar muito em casa, tem uma mudança de comportamento, geralmente eu oriento que isso são sinais de alerta para buscar ajuda. Pode ser um quadro de esquizofrenia, mas podem ser muitos outros quadros, né? Uma depressão, uma ansiedade, um quadro de fobia, por exemplo. E olha, quanto antes o paciente buscar ajuda, melhor, viu? Para controlar os sintomas, medicamentos antipsicóticos devem ser usados. Afinal, eles são essenciais para evitar recaídas. E tem a reabilitação que a gente fala, né? Que vai entrar toda uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogos fazendo psicoterapia, terapia ocupacional, às vezes enfermeiros para ajudar essa pessoa, né? Se você conhece alguém que tem a doença, preste seu apoio e ponha de lado o preconceito. A compreensão da família e dos amigos é essencial para um tratamento bem-sucedido. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar com seus amigos. Para saber mais sobre esquizofrenia, acesse minhavida.com.br. Eu estou recebendo aqui o Dr. Leonardo Luz. A esquizofrenia, por mais que seja muito difícil de acreditar, ela tem cura sim. Mas a gente pode falar em cura quando? Depende do tipo de esquizofrenia, que são vários. Depende do curso da doença, que também são vários tipos. E principalmente depende da ocasião que a família levou ou o próprio paciente levou a procurar esse tratamento. Quanto mais precoce, maior uma chance de cura ou até mesmo de estabilização e controle da doença. Eu entendo, doutor. Ela é uma doença para ser tratada por um psiquiatra? Ela é uma doença para ser tratada por um psiquiatra bem formado, mas ela também é uma doença de caráter multidisciplinar, onde envolveria um psiquiatra, psicólogo, nutricionistas, até mesmo educadores físicos, acompanhantes terapêuticos, dentre outros. Uma pessoa com esquizofrênico, ele pode levar uma vida normal? Pode. Ele pode levar uma vida normal e deve levar uma vida normal. Eu já tive pacientes, por exemplo, que as pessoas nem imaginam que são até procuradores de autarquias. Eu morei 10 anos em São Paulo e a pessoa tem uma vida normal, uma família normal, estável, sem crises, ok. Mas depende do tipo e da evolução da doença. Quando a gente detecta que tem essa patologia, quais são os sintomas dela iniciais, por exemplo? Acredito eu que toda patologia
ao se perceber do seu início muito melhor e muito eficaz o tratamento, né, doutor? Com certeza, Silas. No começo, antigamente, os filósofos falavam que a esquizofrenia era como um raio em céu azul. É algo que você olha, como que o céu está azul e vem um raio. É algo que acontece do nada. A pessoa começa a ter delírios, ter alucinações, comportamentos bizarros, tipo achar que está sendo perseguido, que tem uma rede de combate contra a pessoa, que ela até mesmo às vezes é um OVNI ou um alienígena, dentre outros comportamentos, ou muitas vezes a pessoa fica muito retraída com um comportamento que a gente chama fóbico, por conta do medo desses pensamentos delirantes e alucinatórios. E os sintomas geralmente começam como? Com um desânimo, um embotamento que a gente chama. O que é esse embotamento? É uma pessoa que é alheia a tudo. Ela passa, vamos tomar banho? E ela passa, mas fica alheia, aérea a tudo. Ou ela se manifesta muitas vezes com os delírios persecutórios, tipo, em filme, cinema, em novela, isso é muito bem retratado. Quando não, estão me perseguindo, alguma coisa está fazendo alguma coisa contra mim. Esse é o sintoma. Esse é um dos sintomas principais. E as alucinações? Estão me ouvindo, estão chamando, estão conversando ali, falando de mim. E isso geralmente dura um mês. Para a pessoa ter diagnóstico de esquizofrenia, isso deve durar um mês. Por exemplo, ele só tem como controlar a esquizofrenia através de drogas, de remédio? Sim. A esquizofrenia é uma doença eminentemente que se trata com medicação. Os outros tratamentos são muito importantes, mas ela é uma doença que necessita estritamente de medicação. Quem falar o contrário está falando bobagem. E aí, doutor, por exemplo, esses remédios, qual é a indicação deles? Seria espécie de tranquilizantes? Não. A esquizofrenia, pelas últimas teorias que a gente tem, seria uma desregulação de uma substância que a gente chama dopamina, que ativaria várias áreas do cérebro. E essas medicações, elas atuam como, Silas? Elas atuam melhorando os receptores, devolvendo esses níveis de dopamina e fazendo com que o paciente passe a não ter essa alteração da percepção da realidade. A pessoa volta a entender a realidade, que aqueles delírios são falsos e, consequentemente, nos pacientes que são muitas vezes agressivos, eles voltam à sua normalidade e o humor fica mais adequado sem esses picos de heteroagressividade. Eu conheço pessoas que têm esta patologia, que me dizem que os profissionais multiprofissionais, o próprio psiquiatra diz a ele que ele precisa levar uma vida normal, mas como ele diz que a droga é tão pesada que ele sente sono o dia inteiro, ele não consegue trabalhar, ele não consegue casar, ele não consegue ter filhos, ele não consegue viver. Sim. Antigamente, isso é um outro estigma que a gente precisa tirar. Antigamente, as medicações realmente tinham um peso sedativo muito grande. O paciente tinha muito sono, passava o dia comprometido. Hoje em dia, não. Algumas medicações elas não dão sono, algumas medicações elas não ganham tanto peso e algumas medicações podem ser usadas até, por exemplo, através de uma via sublingual. A pessoa pega um comprimido, coloca embaixo da língua, dissolve e ok. Lógico, de novo enfatizando, depende do curso e da evolução da doença. Muitas vezes os pacientes resistem porque eles acham, Silas, que até a medicação é algo que está sendo tramado pela família, ou alguém mandou tramar com que aquela medicação, na verdade, vai fazer mal a ele, que na verdade é um veneno, e principalmente ele não aceita a doença. O que a gente pode fazer? A gente pode diluir a medicação em alguma outra, uma água, um suco, alguma coisa assim. A gente pode usar uma medicação injetável de depósito que demora um mês no organismo. A gente pode usar as medicações sublingual, sem gosto, para o paciente não ter prejuízo e a família perceber que ele está usando a medicação. Então, existem algumas alternativas, sim, a serem feitas. Doutor, por exemplo, quando essas pessoas escolhem familiares como inimigos? Isso é muito grave. Eu já vi pacientes eu também já vi. atearem fogo na própria mãe,
achando que a mãe era um clone que tinha sido substituído. Já vi pacientes agredirem com arma branca pais, achando que eles iam serem assassinados. Isso é muito grave. Nesse momento, não force, não coloque-se à força perante o paciente, porque ele está fora da realidade. Ele está acreditando naquilo que aquela crença originária da doença está falando para ele. Então é melhor a pessoa se esquivar, buscar ajuda através de uma outra pessoa que esteja na casa, ou até mesmo ajuda de um profissional. Mente brilhante? Mente brilhante, em Isso. que uma pessoa superou sozinho, sem Isso. medicação. Isso pode acontecer? Não. Aí veja bem. Ela não superou sozinha, sem medicação. Ela usava medicação, tá? No filme, às vezes, não fica bem claro em que momento isso acontece, mas como é um fato verídico, é baseado em fatos reais, é a história do John Nash, que é um matemático americano brilhante, daí a mente brilhante. E o que acontece? No fim da vida, com a medicação e a terapia cognitivo-comportamental, que é a única capaz de fazer o combate desses pensamentos, ele aprendeu a lidar com a doença. Tanto que no final do filme tem uma cena clássica, que ele ainda tem as alucinações, ele vê algumas pessoas, mas ele para uma pessoa e olha, ali tem alguém? E a pessoa responde, não. Aí ele olha, tá bom. E aí ele vê que é uma alucinação falsa. A esquizofrenia faz parte do grupo das doenças de quadros psicóticos, tá? E a depressão dos quadros de transtorno de humor. O que confunde mais é que, às vezes, a depressão pode ter sintomas psicóticos. Pode ter alucinação e pode ter delírio. Mas aí de um jeito diferente do que o da esquizofrenia. Esquizofrenia é a terceira causa de suicídio dentre todas as causas. A primeira é depressão, a segunda é transtorno bipolar e a terceira é esquizofrenia.